Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio sobre NFL. Eu e o João Eduardo Dutra estamos aqui no episódio exclusivo para apoiadores, que eu vou postar um trecho como teaser no feed aberto pro pessoal se curtir. Se torne apoiador também, link tá na descrição, R$14,90 por mês, tem desconto plano de um ano assinando por Pix, tem também mesmo desconto pagando por cartão. Programa de hoje, sim, esse recomeço repaginado do programa de apoiadores, eu encomendei um mock draft pro senhor João Eduardo Dutra, jornalista que está aqui com a gente, jornalista do jornal Tribuna. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Falaremos sobre outros assuntos também, né? A gente vai passar, por exemplo, de DeAndre Hopkins no Kansas City Chiefs. Mas antes, dar um alô pro João, que... Tempo que você não participa aqui, né, João? Você participou algumas vezes falando sobre o New York Jets. Mas seja bem-vindo novamente ao programa. Um geralzão sobre fazer o mock draft e a classe de 2025. Comparada com a de 2024, como que você faria em termos de nível? Se é um mais voltado para defesa, depois de um que a gente vem de um draft totalmente voltado para o ataque, né? A classe de jogadores ofensivos era muito melhor. Qual a sua big picture sobre a classe de 2025 no draft? Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia. Realmente faz tempo que eu não faço podcast mesmo. Você só tem me ligado às vezes no domingo para falar da derrota do New York Jets, geralmente. Mas podcast mesmo faz tempo, né? O que foi no draft? Eu acho que foi no draft, né? Não, com certeza não. Então tá. Não confio mais nisso. O draft dos times, né? Eu pensei que foi o draft. Eu pensei que tava falando do draft da NFL. Não, draft. Não, eu tava falando do draft da NFL. Não. Mas teve o draft do time. Teve bastante podcast. Sim. Eu lembrei agora. Fez ranking. Exatamente. Teve um podcast que eu te humilhei no ranking dos quarterbacks. Verdade. Tá vendo o Josh Herbert aí, né? Vamos voltar ao foco aqui, por favor. Cara, essa era uma coisa que eu tinha desde a época do draft desse ano. Eu fui começar a ver depois. Eu acho a classe pior. No sentido que eu não consigo ver nomes tão bons quanto tinha no ano passado. Eu acho que uma classe mais voltada para defesa, mas ainda assim você não tem aqueles caras que saltam os olhos que a gente está acostumado a ver com defesa. Grandes edge rushers, que geralmente são os principais jogadores que a gente espera ver no draft, né? Então é uma classe que eu acho que, de novo, na minha visão é fraca. Eu acho que ela tem um nível baixo ali. Você não vai achar tantos jogadores que a gente tem na nossa mente que são jogadores de outro patamar em relação ao draft. Você não tem aquela escolha a mais cravada, porque, de novo, eu acho que é um nível um pouco abaixo. Até os melhores jogadores desse draft, você sente que eles estão um pouco abaixo. A gente vai falar um pouco deles, mas a gente tem, por exemplo, um jogador como Mason Graham de Michigan, que é um defensive tackle, que por mais que seja um bom jogador, até um excelente jogador, não é aquele cara que você está esperando que seja a primeira escolha geral. Ele não é um Myles Garrett, não é um Joey Bosa, um Nick Bosa, um cara desse. Então o próprio Travis Hunter mesmo, que a gente chama atenção. Ele chama atenção por um motivo que, na minha visão, não é tão espetacular assim. Então, eu acho que é uma classe ruim. E, falando até das posições, quarterback, eu acho que essa é a primeira classe que a gente está percebendo os efeitos do NIL. Porque a gente vê um monte de cara que poderia ter saído antes, não seria escolha de primeira rodada, e tá saindo agora, e vai ser escolha de primeira rodada, porque um monte de gente talvez não saia. Então, eu acho que é a primeira classe que a gente está começando a sentir isso. Na classe do ano passado teve um pouco isso, principalmente os quarterbacks, Michael Penix, Jaden Daniels, são caras que... O Bo Nixon, são caras que usaram bastante a elegibilidade dele no college, mas esse ano os destaques são jogadores sêniores que estão na faculdade há 4 anos, e talvez isso possa levar até um pouquinho o chão da classe. Um jogo que chegar mais prontos fisicamente, entendendo o jogo, mas eu acho que não acabam sendo jogadores piores. O NIL, quem não sabe, né, é aquela mudança de regra no futebol americano universitário, no esporte universitário, que os jogadores puderam passar a receber contratos de patrocínio, né, que
Antes os jogadores nem isso poderiam, então teve gente que aproveitou pra ficar um aninho extra, né? Ganhar um dinheirinho, principalmente se você tava numa boa posição. Eu sinto que é uma coisa que é questão de tempo até se alinhar novamente, né? Porque antigamente era assim também, os jogadores, quarterbacks, ficavam até o fim, né? Até se formar, né? E aí, quando o dinheiro foi crescendo, eles começaram a sair um pouco mais cedo, e aí eu acho que isso pode ajudar a normalizar um pouco esse processo. Vamos começar falando sobre a troca, né? A troca que mandou o DeAndre Hopkins do Tennessee Titans para o Kansas City Chiefs. Ele rende uma escolha condicional de 4ª rodada aos Titans, né? Que começaram ali uma liquidação, né? Além do DeAndre Hopkins, mandaram o Ernest Jones para o Seattle Seahawks, né? Pelo Jerome Baker. E uma escolha também de 4ª rodada. É claro que a grande troca justamente é o DeAndre Hopkins no Kansas City Chiefs, porque quem assistiu ao Kansas City Chiefs nas últimas semanas viu que falta talento nesse corpo de recebedores. Quando o seu ataque aéreo começa a girar muito em torno do Juju Smith-Schuster em 2024, você tem problemas, né? Mas agora o DeAndre Hopkins, aos 32 anos, ele é do draft de 2013, né? Ele, mesmo o draft do Travis Kelce, inclusive, ele é um 32 anos com muita quilometragem, porque ele entrou muito cedo na NFL. João, você gostou da troca? Eu acho que das opções disponíveis, era o que os Chiefs poderiam fazer. É um cara que tem experiência, eu acho que ele não vai ter problema para se adaptar ao ataque dos Chiefs. Era a melhor opção? Provavelmente não. Eu acho que os Chiefs gostariam de ter o Amari Cooper. Eu acho que os Chiefs gostariam de ter o Davante Adams. Mas, pelo preço que pagou e pelo que sobrou mesmo, eu acho que foi uma boa troca. E, de novo, os Chiefs precisavam do wide receiver. Como você falou, a reascensão do Juju Smith-Schuster não era algo que eu acho que os Chiefs estavam bancando nessa temporada. Tem o Xavier Worthy, mas ainda é muito boom or doom. Nem é boom or burst, né? Mas eu acho que dos que tinham disponível, era o melhor que os Chiefs podiam fazer. E, de novo, o DeAndre Hopkins, ele é um cara que parece há algum tempo que ele, o DeAndre Hopkins tá acabado, tudo. E há algum tempo ele vem mostrando que ele ainda consegue dar bons resultados. Pode não ser mais aquele cara que era o melhor wide receiver da NFL, quando jogava no Houston Texas. Provavelmente, mas ainda assim eu acho que não é um cara de se jogar fora, não. Eu acho que na faixa de preço que o Kansas City Chiefs poderia fazer ali, algo realista, eu achei que foi um dos melhores custos-benefícios que a equipe conseguiu encontrar, né? Uma escolha de 5ª rodada, um cara que tem um contrato de 1 ano, quer dizer, esse ano, né? Se torna free agent na próxima temporada. Os Chiefs vão herdar ali um contrato de 16 milhões de dólares, que parte vai ficar em Tennessee, né? Então não vai ser muito oneroso na folha salarial da equipe, e eu concordo plenamente. Ele não tá no auge ainda, né? Mas ele ainda é um wide receiver muito bom. Recebendo passes do Will Levis e do Mason Rudolph, ele é o 41º em jardas por rota corrida, né? Que, nessa situação é um bom número, né? E eu acredito que o DeAndre Hopkins, ele se encaixa no que o Kansas City Chiefs precisa, que é um substituto pro Rashee Rice. E o Rashee Rice é um jogador primariamente de slot. Não é o caso do DeAndre Hopkins. O DeAndre Hopkins, eu até pedi para um amigo meu ver os números, né, de snap no slot versus snap aberto, né? Ele tem um número muito maior ainda jogando aberto. 603 snaps na última temporada jogando aberto, 151 no slot, mais ou menos a mesma proporção esse ano. Mas eu imagino que a gente vai ver o DeAndre Hopkins jogando muito por dentro, no espaço deixado pelo Rashee Rice, porque pra mim ele pode fazer aquela transição que o Larry Fitzgerald fez em um determinado momento da carreira dele, que ele foi um grande wide receiver jogando aberto, tava envelhecendo e tal. O Bruce Arians coloca ele pra jogar por dentro no slot, e aí ele tem mais 5 anos de carreira jogando em alto nível, né? E o DeAndre Hopkins, ele não tem mais a velocidade pra constantemente ganhar do lado de fora, mas ele ainda é um bom corredor de rotas, ele é um cara muito forte, é um cara com mãos fortes, e eu acho que ele pode trabalhar muito bem nessa região do campo. E quando o Kansas City Chiefs estiver com 3 wide receivers em campo, ele joga no slot. Quando a equipe estiver com 2 wide receivers, o que ela faz muito, joga muito com 2 tight ends, ele joga aberto de um lado, e aí você bota Xavier Worthy, Watson, enfim, quem seja do outro lado.
e eu acho que é um bom encaixe. Eu consigo ver ele e o Travis Kelce, eu não acho eles redundantes. Eu escrevi isso no caradossports.com.br hoje. Eu não acho os dois redundantes, porque eu acho que os dois podem correr rotas curtas e intermediárias a partir do slot. E eu acho que eles podem se alternar nisso. E eu acho que vai ajudar bastante esse ataque do Kansas City Chiefs. A questão é, o Xavier Worthy vai conseguir esticar essa defesa, né? Porque você continua precisando ali de um cara mais pra passes longos, né? Eu imagino que eventualmente o Marcus Valdes-Scantling vai retornar a esse time, né? Alguém ali de velocidade. Mas aí eu acho que você atrai a atenção ali do meio do campo e você abre mais espaço pra esse cara do lado de fora, né? E eu acho que a tendência... Eu não acho que... Não sei se você vai concordar, João. Eu não acho que o DeAndre Hopkins é a diferença entre conquistar ou não o tricampeonato esse ano. Mas ele, pra mim, ele ajuda, e pra mim o impacto que ele pode ter é similar ao do Odell Beckham, quando ele assina com os Rams. Os Rams foram campeões por causa do Odell Beckham? Não. Mas ele ajudou bastante, inclusive jogou muito bem naquele Super Bowl até se machucar. Eu acho que o principal que o DeAndre Hopkins agrega a esse time é você ter um cara com experiência, um cara que o Mahomes pode olhar pra ele e falar assim, não, aqui eu tenho uma conversão de 3ª para 6 que o DeAndre Hopkins vai agarrar essa bola. Então, sem o Rashee Rice e com o Travis Kelce claramente embaixo esse ano, eu acho que faltava isso no ataque do Chiefs. Você ainda sempre tem o potencial de uma jogada longa, explosiva, o Xavier Worthy te dá isso, o Patrick Mahomes sempre vai te dar isso, mas eu acho que faltava um pouquinho disso da segurança ali, do slant para 7 jardas, que mantém as correntes se movendo. Eu acho que o DeAndre Hopkins vai trazer isso pra esse ataque do Kansas City Chiefs, que é uma coisa que esse ataque precisa. A gente viu até o Mahomes sendo esse cara nos últimos jogos, correndo com a bola. Então, eu acho que o principal é isso. Justo. Ele não é a diferença entre ganhar um título ou não. Até porque, o DeAndre Hopkins nesse estágio da carreira, pedir demais dele para ele ser esse cara. Mas eu acho que, de novo, é uma boa troca dos Chiefs que mantém eles no calendário para serem campeões, né? Então, o Kansas City Chiefs é o favorito a ganhar o Super Bowl desde que o último Super Bowl acabou, correto? Sim. Eu acho que essa troca do DeAndre Hopkins não muda isso nem pra cima nem pra baixo, mas acaba meio com um risco de falar, talvez isso aqui seja um problema no futuro. Ele já resolveu esse problema. Foi o que eu falei, eu acho que foi até num podcast com você, inclusive, que você não pode brincar com essa janela, né? E você não pode chegar na final da AFC e fazer, putz, sabe quem ajudaria a gente aqui? DeAndre Hopkins, né? E você não pegou ele por causa de uma escolha de 5ª rodada. Parece que o Kansas City Chiefs estava no mercado mesmo, né? Porque eu não acho que é coincidência essa troca sair pouco tempo depois da troca do Amari Cooper. E, claro, tem a ver também com a lesão do Juju Smith-Schuster na última rodada. E parece que o Kansas City Chiefs perguntou sobre o Cooper Kupp também ao Los Angeles Rams, né? E parece que foi seria mais caro, né? Seria bem mais caro do que o DeAndre Hopkins. Mas o fato deles terem ido... Por mais que eu adore o DeAndre Hopkins, sim, jogadores de patamares completamente diferentes hoje, né? Exatamente. E assim, o fato deles terem ido atrás do Cooper Kupp me faz acreditar que eles estão pensando num cara justamente pelo slot. Porque o Cooper Kupp é isso que eu falei. Ele é um cara que joga primariamente no slot. Quando os Rams estão com 2 wide receivers, ele se alinha aberto. Mas eu acredito que a gente vai ver o DeAndre Hopkins sendo o slot receiver titular dos Chiefs. Tanto é que um dos nomes que era ventilados, e dizendo aqui que eu acho que nunca ia acontecer, era o próprio Tyreek Hill. Essa aí acho que era mais loucura minha do que ventilado certo, correto, né? Não, muita gente que... Até porque o ataque dos Dolphins, uns Deus nos acuda sem o Tua, né? E aliás, tu viu que o Tyreek Hill tweetou ali, tipo, uma indireta quando saiu a notícia do DeAndre Hopkins pro Kansas City Chiefs? Não. Ele tweetou fiz o The Rizzler aqui, assim, né? Será que ele tava querendo voltar? Melhor do que a situação atual do Miami Dolphins, né? Mas vamos seguir, vamos falar sobre a outra notícia importante, né? O Andy Dalton sofreu um acidente de carro, tá todo mundo bem, mas ele sofreu uma lesão no polegar da mão direita. Teremos Bryce Young novamente como quarterback titular do Carolina Panthers. Assim, beleza, eu acho que esse tempo pra ele poder respirar vai ser positivo.
mas eu não imagino que esse vai ser o início da reviravolta no documentário sobre a vida do Bryce Young. Eu não acho que... Pô, não acho que muda muita essa coisa. reviravolta do Bryce Young, essa hipotética reviravolta do Bryce Young, já aconteceu na história? Cara, Já aconteceu... o Josh Allen e o Jared Goff... Não, nunca foi bancado. Sim, Josh Allen nunca foi pro banco. Eu acho que são os únicos quarterbacks que chegaram, não tão mal quanto o Bryce Young, mas chegaram a jogar muito mal como titulares e eventualmente se tornaram excelentes jogadores. O Bryce Young é pior ainda que os dois, mas ele não tem as ferramentas físicas, né, pra você imaginar que, vai ter alguma coisa que clicou ali e aí que ele vai jogar bem, né. Estalei o dedo muito mal, inclusive. Essa reviravolta, tô aqui esperando ainda, mas acho que não vai acontecer. Não sei instalar o dedo direito. Acho que essas são as principais notícias do dia. Deixa eu passar aqui, dar uma olhada. Não tem mais nada de interessante, não. Vamos entrar no mock draft. Que é bem... Eu achei que você ia falar da World Series hoje. Não, achei que em algum momento você ia citar a World Series. Cara dos esportes, NFL, NBA e muito mais. Mas o beisebol não tá nesse muito mais. Alô, meu fã de beisebol. Sexta-feira, hein? Não tá nesse muito mais. Temos 4 quarterbacks nesse mock draft do João. Posso só fazer um adendo sobre os quarterbacks? Por favor. Rapidinho. Eu botei 4 quarterbacks. Só não cita os nomes pra fazer suspense. Não vou citar. Até queria botar mais quarterbacks, mas porque isso aqui é entretenimento. Então eu acho mais legal de falar sobre os quarterbacks do que falar, saiu um tackle. Então, não sei se os 4 vão ser draftados na primeira rodada. Então, os 4 que eu acreditava que possam ser draftados na primeira rodada, eu tentei encaixar eles porque eu acho que é mais legal desse jeito. Sobre ser entretenimento, vendo a escolha do New York Giants aqui, eu digo que tortura não é entretenimento, né? A gente já aprendeu isso alguns Big Brothers atrás, né? Mas, enfim. Eu acho legal fazer nesse momento o mock draft porque eu acho que é a primeira vez, assim, que de fato tem uma classificação plausível na temporada, né? Já dá pra ver ali algumas tendências e tal. Então a ordem do draft aqui é contando a ordem atual, né? Lá no Tankathon eles fazem, né? E a primeira escolha pertence ao New England Patriots, que aqui no mock draft do João seleciona o cara que é o grande nome hoje da classe, né? Acho que é o mais famoso da classe, que é o Travis Hunter, que é o cornerback / wide receiver da Universidade do Colorado. Ele que é treinado pelo Deion Sanders, ele joga 130 snaps toda a partida, joga em alto nível como wide receiver, alto nível como cornerback. Me parece ser o melhor jogador de futebol americano do futebol americano universitário atualmente. Mas a pergunta é simples, João. Dá pra jogar como wide receiver e cornerback na NFL? Se não for possível, ele vai focar como cornerback? Vai focar como wide receiver? É algo que a gente tem discutido muito offline, né, sobre o Travis Hunter. Mas como que você vê essa ida do Travis Hunter pra NFL? O que você acha que vai ser dele? Primeiramente, não. Não tem como ele jogar cornerback wide receiver na NFL. É impraticável. Ele foi o cara que teve, de longe, mais snaps no ano passado no college football. E ele perdeu 3 jogos por lesão. E tá machucado de novo. É impraticável essa vida dele. Eu acho que nenhum técnico também quer isso. Acho que nenhum técnico vê o Travis Hunter e fala assim, eu tenho um wide receiver e um cornerback. Não. Você vai pensar nele, no que você acha ele melhor, e o resto é o resto. Eu acho que a grande questão do Travis Hunter pra mim, inclusive eu cheguei a debater isso com o Gabriel, ele sendo um só, ele de fato é o melhor jogador do college football? Eu não sei se é. O Travis Hunter só wide receiver. Eu não sei se ele é o melhor wide receiver do college football. O Travis Hunter só cornerback. Eu não sei se ele é o melhor cornerback do college football. Mas o fato dele, de fato, ser os dois nesse momento, e, de novo, ele não vai ser os dois na NFL, mas eu acho que isso é como se fosse uma vida extra no jogo. Uhum. Um exemplo claro. Se você drafta um wide receiver e ele é ruim, acabou a escolha ali, né? Draftou, por exemplo, o John Ross, que de fato era um wide receiver ruim na NFL, correto? Aquela escolha morreu ali porque ele é ruim e você perdeu a escolha. O Travis Hunter, ele tem uma vida extra. Porque eu acho que ele vai tentar o caminho de wide receiver, até por questões monetárias, porque vale mais a pena você ser wide receiver do que cornerback na NFL. E
tem um glamour a mais, jogar no ataque, tudo. Muita gente fala que um cornerback nada mais é um wide receiver que não consegue agarrar a bola. E se não der certo como wide receiver, vamos supor, ele joga 2 anos como wide receiver e ele não é o cara. Não é o cara. Eu acho que tem muitos técnicos na NFL que falam assim, ok, vamos ver o outro lado agora? Vamos ver como é que você vai sair jogando cornerback? É o único jogador que isso é plausível você fazer. Então, é de fato uma vida extra. Eu acho que isso no draft vale demais. Porque você sempre drafta o cara pelo que ele é. O Travis Hunter, você vai draftar pelo que ele é e pelo que ele pode ser. Pelo que ele pode ser numa situação hipotética de dar errado. Então, por isso que eu acho que essa escolha é valiosa. O Travis Hunter vai ser a minha escolha na minha visão por causa disso. Porque ele é o único jogador que você consegue visionar ele em 2 posições, o que dá a ele o dobro de chances de dar certo na NFL. E pro New England Patriots, né, que tem tantos buracos também, né, acho que faz sentido. Hoje, se eu tivesse que chutar... E só pra fechar a análise, eu acho que ele vai tentar o wide receiver, pelo que eu falei, questão monetária. Ele é melhor como cornerback. Então, um jogador melhor como cornerback. Ele é um cornerback melhor, e eu acho que ele vai ser cornerback na NFL. Eu até tava conversando com alguns amigos meus, perguntando opinião e tal. Eu imagino que vai ser tipo, ele vai ser um cornerback que vai ter um pacote de jogadas como wide receiver. E vai ser tipo, vai ser o cornerback 1 e o wide receiver 4 do New England Patriots, né? Algo do tipo. Porque é uma coisa assim, uma questão prática. Durante a semana tem a reunião na sala dos wide receivers, tem a reunião na sala dos cornerbacks. Como que ele vai participar das duas ao mesmo tempo? Não tem como, né? É uma coisa prática. E se ele já tá tendo problemas pra aguentar fisicamente, jogando como dos dois lados, no futebol americano universitário, numa conferência mais fraca, como é que vai ser na NFL? Não tem corpo que aguente na NFL tu jogar 130 snaps na NFL. Então eu imagino que ele vai ser um cornerback, que vai ter umas jogadinhas ali como wide receiver, mas eu não acho que é possível fazer os dois. Eu acho que ele vai falar que quer fazer os dois, mas... E também tem aquela coisa, né? O Deion Sanders provavelmente prometeu, tu vai pra Colorado, além do dinheiro que você vai receber de NIL, eu vou deixar você jogar as 2 posições, que é o que você quer. Você consegue imaginar Alabama, Texas, Ohio State deixando ele fazer isso? Não. E é o certo se fazer, é o certo. Você pega o jogador e maximiza ele em uma posição. Sim. O fato de Colorado ser um time ruim, com bastante hype, eu acho que também facilita um pouco disso, porque Colorado tem literalmente 2 jogadores. É só isso. E um vai ser selecionado daqui a pouco. O transformou isso em 3. E assim, e eu acho que tem uma projeção também, você imaginar, ele faz isso como cornerback, como wide receiver. O que ele vai ser como cornerback, focando 100% da atenção dele em jogar como cornerback? Ou então, ele focando 100% da atenção sendo wide receiver? Eu acho que a tendência é ele melhorar. Porque eu acho que o João tocou no ponto certo, e é algo que a gente conversou mesmo. Ele só como cornerback ou só como wide receiver, não sei se ele merece ser a primeira escolha geral do draft. Quer dizer, provavelmente não merece, né? Mas essa versatilidade dele, mas eu acho que ele vai acabar sendo... Até pelo valor posicional, você draftaria um cornerback na primeira escolha geral? Verdade. Mesmo ele sendo o melhor cornerback da classe? É uma posição com um risco muito alto pra draftar e também tem aquilo, né? Você draftar você não draftar um quarterback na primeira escolha geral, você não tá maximizando o valor da escolha, porque aqui o ideal seria pros Patriots, algum time que ama algum dos quarterbacks da classe, subir e dar um pacote a lá Chicago Bears quer dizer, Carolina Panthers pro Chicago Bears, né? Mas aqui a gente não tá fazendo trocas. Mas enfim, vamos avançar aqui pra segunda escolha geral. A situação do Travis Hunter me lembra, só pra fechar aqui, só pra eu citar, me lembra bastante a situação do Shohei Ohtani, que vai jogar aí na World Series na sexta-feira, que é batedor e arremessador no beisebol. Pronto, falei sobre o beisebol. Essa é a nossa análise da World Series. Escolha número 2, Carolina Panthers. O João colocou o Mason Graham, defensive tackle da Universidade de Michigan. Você já falou um pouco sobre ele, então rapidamente, João. Você vê, obviamente, como um dos melhores jogadores da classe, né? Eu tava vendo alguns vídeos dele, ele me parece um cara que tem um primeiro passo muito rápido e polido ali pra sair dos bloqueios rápido. Gosto dele como prospecto, tenho que estudar mais. Eu não vou fingir que nessa altura do ano eu já estudei esses jogadores, né? Mas a primeira impressão foi positiva.
eu acho que o famoso pound por pound, peso por peso, ele é o melhor jogador da classe entre o Travis Hunter em 2, que é o certo a se fazer. Mas não será feito. Eu acho que ele é o melhor jogador da classe. Não acho ele um jogador que vai entrar na história dos prospectos da NFL, mas, de novo, sólido jogador de linha defensiva. Você falou, primeiro passo rápido, ele é bom no jogo contra o jogo terrestre, ele consegue ir atrás do quarterback. Então, eu acho que ali, pro Carolina Panthers, é aquela situação. Pô, mano, para de errar, por favor. E eu acho que ele é a escolha mais segura desse draft. Então, sim, eu acho que é por isso que eu não botei quarterback para Carolina Panthers. Eu acho que draftar um quarterback nessa classe, que não é uma classe boa de quarterback, eu acho que seria, tipo, você perder tudo no cassino e comprar uma raspadinha. Cara, logo em seguida. Soa tudo muito legal que você falou, racional e tal, mas nem fudendo que o Carolina Panthers não seleciona um quarterback aqui. Você sabe quem é o dono do Carolina Panthers? David Tepper, o homem mais rico da NFL. Mais rico, né? Não sei se é a família do Broncos, né? Que é a família que é dona do Walmart. Mas é um dos dois. Mas, cara, nem fudendo que eles não vão selecionar um quarterback. E nem deveriam não selecionar um quarterback. Você não pode entrar no que vem com Bryce Young e com Andy Dalton, né? Me desculpa. E você pode falar, pô, vai atrás de um quarterback na troca, draft, mercado free agent e tal. Pô, não tem como. Tudo que você falou é racional, João. Mas ouça a voz da experiência. Eu sou 10 anos mais velho que você. Acompanho a NFL há mais tempo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser um quarterback. E antes de seguir no mock draft, eu me despeço do pessoal que tá escutando no feed aberto. Se torne apoiador. Link tá na descrição, R$14,90 por mês. Você assina e escuta tudo diretamente no site. Agora não tem mais nada de Google Drive. Você dá play, vai escutando no site, no seu celular, enquanto você sai de casa, vai pra academia, pra aula, pro trabalho e tal. É muito importante. Eu quero manter o podcast Cara dos Esportes no ar, mas eu preciso da ajuda de vocês pra isso.